Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, o assunto são os projetos do Congresso propostos pelas bancadas de parlamentares mais conservadores. Os projetos que já estão em tramitação nesta legislatura. Nossa ideia é discutir o que pode acontecer com eles a partir de 2019, a partir do resultado das urnas de 7 de outubro. E essa conversa vai se dar ao som da Sofia Freire. Primeiro, fatos concretos. O PSL, Partido Social Liberal, foi o que mais cresceu na eleição parlamentar de 7 de outubro de 2018. 4 anos antes, em 2014, esse mesmo partido havia conquistado apenas uma cadeira na Câmara dos Deputados e nenhuma no Senado Federal. 4 anos depois, em 2018, saltou para 52 cadeiras de deputados federais, tornando-se a segunda maior bancada de uma Câmara que tem 513 vagas. Ficou atrás apenas do PT, Partido dos Trabalhadores. No Senado, o PSL obteve 4 cadeiras, algo inédito para o partido. O PSL cresceu na esteira de Jair Bolsonaro, o capitão da reserva que se filiou ao partido em março e comandou uma onda de extrema-direita no Brasil nessas eleições de outubro de 2018. O candidato à presidência chegou na frente no primeiro turno, e, de acordo com as pesquisas, é favorito no segundo turno contra o petista Fernando Haddad. A votação de segundo turno é no dia 28 de outubro. Pois bem, quem mais perdeu para que o PSL de Bolsonaro crescesse na Câmara? Entre os principais partidos derrotados, 2 chamam a atenção: o PSDB e o MDB, alinhados à centro-direita. Eles perderam juntos 56 cadeiras. E como ficou outro campo, o campo da esquerda e da centro-esquerda? Mais ou menos na mesma. O PT perdeu alguns deputados, o PSOL ganhou outros. O Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp fez uma avaliação da nova composição da Câmara dos Deputados. Eles dividiram os partidos em 3 grandes grupos, esquerda, centro e direita, e verificaram que, de 2014 para 2018, a esquerda de fato ficou na mesma. O centro encolheu e a direita cresceu, e chegou à casa dos 300 deputados, um número capaz de aprovar com folga projetos de lei e um número muito próximo daquele que é necessário para aprovar mudanças na Constituição. É uma análise que já foi feita aqui no Politiquês, no programa que foi ao ar logo depois da eleição, e que também é compartilhada por boa parte dos cientistas políticos. Classifico, em termos político-ideológicos, a composição do Congresso eleito em 2018 como a direita, bastante à direita, hegemonicamente, principalmente como resultado da pulverização do centro, do chamado centro, e dos partidos mais importantes dessa corrente, quais seriam o MDB e o PSDB. O Congresso já estava bem inclinado para a direita, vis-à-vis o que vinha ocorrendo desde a transição democrática, e agora ocorre com a pulverização do centro uma guinada ainda mais forte para a direita. Esse que você acaba de ouvir é o Fabiano Santos, que é cientista político, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Congresso e do Observatório do Legislativo Brasileiro. O Politiquês ouviu mais 2 cientistas políticos sobre o tema. Ouça o que diz a Daniela Rezende, doutora em Ciência Política e professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa. A composição do Congresso eleita em 2018, e aqui eu gostaria de focar na Câmara dos Deputados, ela aponta para o crescimento de alguns partidos que têm votado de forma favorável a alguns temas conservadores, como, por exemplo, o PSL, partido de um dos candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro, e o PRB, que é um partido que congrega muitas pessoas vinculadas à Igreja Universal. Então, nós teremos ainda, ao que parece, um Congresso também conservador em 2019. Entretanto, resta saber como se posicionarão partidos importantes que se mantiveram ainda neutros no segundo turno da eleição de 2018.
Esse apoio é importante porque nós temos um Congresso, ou teremos um Congresso bastante fragmentado na próxima legislatura. O número de partidos com candidatos eleitos, ele cresce, apesar de muitos partidos ainda terem poucas cadeiras. De toda forma, como apontam analistas da ciência política também, o apoio ficará mais caro. Ou seja, a formação de maiorias, ela dependerá de um número maior de partidos. As coalizões governativas, elas envolverão um número maior de parceiros. Construir acordos fica, portanto, mais difícil, aumentam os cenários de incerteza e certamente haverá negociações, especialmente em torno desses temas morais. Para ajudar na avaliação do Congresso eleito, ouça também o Manuel Leonardo Santos, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu acho que o novo Congresso, em função da renovação, em função da influência que a eleição presidencial exerceu sobre o voto do eleitor em partidos mais à direita e orientados para um discurso mais conservador, sugere que o Congresso tenha contornos mais à direita no sentido ideológico, né? E no sentido dos costumes e dos valores, também um Congresso mais conservador. Há previsões, inclusive, de que a frente evangélica possa atingir 180 nomes, 180 cadeiras no próximo Congresso. Houve uma renovação, né, em termos de nomes entre os candidatos evangélicos, mas não em termos de número. Chega a crescer a bancada evangélica, né? Esse é um ponto importante porque os evangélicos e os religiosos, de um modo geral, guardando o respeito e as diferenças entre as devidas denominações, realmente têm posições mais conservadoras com questões relacionadas aos costumes, aos valores sociais. Então, o que me parece, num primeiro olhar, é que realmente o Congresso faz uma inflexão para a direita e será um pouco mais conservador do que sempre foi. No Senado, já é mais difícil prever. A renovação no Senado foi muito grande. A maioria das lideranças políticas de maior expressão no Senado não voltará à casa em janeiro, porque foram excluídos pelo eleitor. E você tem também uma inflexão à direita no Senado. Partidos como o PSL e o PSD ocuparam cadeiras no Senado que até então não tinham. Mas no Senado é mais difícil fazer qualquer tipo de previsão. De toda forma, diante dessa renovação, né, o mesmo quadro sugerido para a Câmara pode se repetir no Senado, a depender de como se formem as bancadas. E a tendência é que também no Senado você tenha uma casa mais conservadora. Agora, por que essa análise é importante? Certamente, os novos deputados e senadores que tomarem posse em 2019 vão propor os seus projetos próprios. Mas quando eles chegarem lá, vão encontrar algumas matérias em tramitação, ou seja, que já foram apresentadas e já passaram por algumas etapas do processo legislativo, e que, por conta disso, poderão ser aprovadas de uma forma mais rápida. A atual legislatura da Câmara, por exemplo, colocou em pauta e fez avançar alguns projetos ligados à sua agenda. São projetos que avançaram a partir da atuação das bancadas que ficaram conhecidas como Boi, Bala e Bíblia, a grande bancada BBB, que reuniu o Boi, que são os ruralistas, a Bala, que é o pessoal da segurança pública, e a Bíblia, dos parlamentares de agenda religiosa. A gente vai falar rapidamente sobre alguns desses projetos que já estão em tramitação. Bom, o primeiro deles é o que tenta restringir ainda mais as possibilidades de aborto legal no Brasil. Hoje, as mulheres têm direito legal de interromper a gravidez só em casos de estupro, de feto anencéfalo ou de possibilidade de morte da própria mãe. É uma legislação bastante restritiva. Fora dessas condições, o aborto é criminalizado no Brasil, algo que, na prática, cria um sério problema de saúde pública, pois as pessoas acabam recorrendo a clínicas clandestinas ou a outros métodos que trazem sérios riscos para as mulheres. Em 2017, uma comissão especial da Câmara aprovou uma proposta de emenda constitucional que afirmava que todos são iguais perante a lei, abre aspas, desde a concepção, fecha aspas.
algo com potencial para restringir o aborto legal no Brasil. 2 anos antes, em 2015, com a Câmara sob o comando de Eduardo Cunha, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que dificultava a interrupção da gravidez em casos de estupro. O autor do projeto era o próprio Eduardo Cunha, que depois acabou cassado e preso pela Operação Lava Jato. Naquele ano, houve uma intensa mobilização de mulheres, com protestos de rua, um período que acabou ficando conhecido como a Primavera das Mulheres. Os projetos sobre o tema estão parados atualmente. Pois bem, esse é um exemplo de agenda bastante cara a quem é religioso. Agora, vamos dar um outro exemplo de mudança na legislação que também está em andamento no Congresso. É a mudança no Estatuto do Desarmamento. Esse arcabouço legal, que desde 2003 regulou o uso de armas de fogo no Brasil, vem sendo alterado paulatinamente desde então. Mas os projetos agora são mais radicais. Alguns projetos que já passaram por comissões pedem a revogação total do Estatuto. E existem propostas para flexibilizar o uso de armas no campo. Lembrando que as comissões que a gente está citando aqui são sempre o primeiro passo para a aprovação de um projeto ou mudança constitucional. Depois os temas têm que ir para o plenário, com votação de todos os parlamentares, e também passar pelas 2 casas legislativas de nosso sistema bicameral, com Câmara e Senado. Atualmente, existe uma consulta online no Congresso em que os cidadãos podem opinar sobre a realização ou não de um plebiscito a respeito da revogação total ou parcial do Estatuto do Desarmamento. Esses são temas que preocupam organizações de direitos humanos. Por fim, existem projetos de lei em estágio avançado que alteram as regras de licenciamento ambiental, deixando as exigências mais frouxas para a mineração e o agronegócio, com avanço inclusive sobre áreas indígenas. Existe ainda a proposta de emenda constitucional que transfere para o Congresso o poder de demarcação de terras indígenas e quilombolas. São todos temas polêmicos, considerados ameaças de retrocesso em direitos e marcos legais que avançaram a duras penas no Brasil. Lembrando que a gente está falando só de projetos que já estão no Congresso. Muitos outros poderão ser apresentados pelos novos parlamentares e pelo futuro presidente. A gente pergunta então para os nossos entrevistados: se na atual legislatura esses projetos entraram em pauta e avançaram, agora, a partir de 2019, eles têm mais chances de serem aprovados? Vamos ouvir primeiro o Fabiano. As chances de avançar nesses projetos são muito fortes, principalmente com a eleição do Bolsonaro, que é um cenário mais provável. Os parlamentares que apoiavam, mas apoiavam de maneira tímida, não foram reeleitos, vários deles, mas foram substituídos por parlamentares mais comprometidos ainda com o teor dessas pautas. Então, é provável que essa seja a agenda principal do Bolsonaro para o Congresso, e a maioria será articulada nesse sentido, né? Então a probabilidade de serem aprovados é muito alta. O cenário menos provável do Haddad, aí certamente essa pauta não avança, principalmente porque ele tem poder de veto, mas certamente organizaria uma coalizão governativa no sentido de impedir o avanço desses projetos, né? Agora, é importante ver que a grande parte dos parlamentares é novata, então sem experiência prévia no legislativo, e alguma dificuldade no trato, né, da questão legislativa pode ocorrer, né? Então temos que ver aí como vai ser a interação desses parlamentares com a assessoria, com as consultorias, que têm as suas próprias visões a respeito das políticas. Agora vamos ouvir o Manuel sobre as chances de aprovação dessas pautas mais ligadas aos parlamentares conservadores. De um modo geral, a gente pode pensar da seguinte forma: o parlamento está mais à direita e é mais conservador. Num cenário onde Bolsonaro ganhe a eleição, você vai ter um presidente da República mais próximo daquilo que a gente chama o mediano do plenário. Isso facilita bastante o avanço de propostas dessa natureza e facilita bastante a aprovação de uma agenda mais conservadora. Nesse sentido, seria o Bolsonaro, de saída, aquele presidente que tem mais condições de levar à frente, junto com o apoio que ele possivelmente conseguirá no parlamento, uma agenda mais conservadora, né? Num cenário 2, onde o presidente pudesse vir a ser o candidato Fernando Haddad, aí é completamente diferente. Você tem um Congresso mais conservador e mais à direita, e um presidente apresentando um contraponto a esse Congresso.
Eu imagino que um cenário onde você tivesse um debate com diferentes posições, né, um presidente mais progressista e mais à esquerda e um Congresso mais à direita, seria um debate mais equilibrado, porque os dois espectros, né, do pensamento estariam representados e com chance de exercer seu poder de veto nesse contexto. Existe um debate na sociedade sobre esses projetos mais alinhados à pauta conservadora. Afinal, o Congresso é a casa onde a população é representada. O avanço dessas pautas, portanto, não são a reafirmação do processo eleitoral, da escolha da maioria? Vamos ouvir o que diz a Daniela a respeito desse tema. A questão se esses projetos, caso eles sejam aprovados, fortaleceria ou reafirmaria a escolha da maioria, ela é uma questão bastante importante, porque a gente tem que pensar, isso eu estou me lembrando aqui do Alexis de Tocqueville, um importante filósofo da política que escreve no século XIX, que a democracia não é simplesmente a regra da maioria. É preciso pensar em mecanismos na democracia que protejam determinados modos de vida vinculados a minorias, né? Então, a democracia, ou na democracia, tem que ter também espaço para a proteção de direitos de minorias. Então, é preciso criar instituições que garantam esses direitos e que tomem, inclusive, quando necessário, decisões que a gente chama de contramajoritárias, né? Uma dessas decisões bastante importante foi tomada, por exemplo, pelo STF, né? Quando argumenta que a união civil de pessoas do mesmo sexo é constitucional, né? Então, esse é um elemento importante. Provavelmente, essa é uma decisão que não teria apoio da maioria da população, mas que não prejudica essa maioria e, na verdade, garante, estende direitos que são direitos garantidos a outras parcelas da população, aquelas pessoas que estejam envolvidas em uniões homoafetivas, né? Então, isso é bastante importante lembrar, né? Outro mecanismo nesse sentido, a gente pode pensar no John Stuart Mill, também um filósofo importante da política, é a garantia da liberdade de expressão, né? A liberdade de manifestação da opinião, desde que isso não cause dano a terceiros, né? Que é o limite da liberdade liberal, segundo esse autor. Então, o que esse autor vem falar é que muitas vezes a opinião majoritária, ela pode ser, inclusive, perigosa, né? Então, por isso, por exemplo, projetos como Escola Sem Partido, ao restringir o livre debate, eles podem, sim, limitar o direito à liberdade de opinião e à liberdade de expressão. Outro elemento que eu acho que é bastante importante, que está presente, inclusive, no discurso do candidato Jair Bolsonaro, após a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições de 2018, é que ele menciona que combateria todas as formas de ativismo. Isso também é bastante, a gente tem que olhar para isso com bastante cuidado, porque o direito de manifestação, ele também é super importante na democracia, né? Ele é um dos pilares da democracia. Então, ele não menciona medidas específicas que ele usaria, né, para combater todas as formas de ativismo, mas é difícil pensar em medidas democráticas, né, o que garantiria a manutenção da democracia nesse sentido. Para concluir essa conversa, a gente perguntou para os nossos entrevistados: a disputa em torno desses temas se restringirá ao Congresso ou pode extrapolar para fora do Legislativo, com uma ação mais ativa da sociedade civil e de outros atores? Primeiro vamos ouvir o Fabiano e logo depois a Daniela. Eu acho que deve envolver o judiciário fortemente por conta da questão constitucional, que vai ser certamente o último estágio desse debate, dessa disputa. Em relações mais horizontais da sociedade com o Estado, isso garantiria, né, que as decisões tomadas no Congresso, elas tivessem um apoio da população, né, elas fossem debatidas com a população. Tudo isso é importante para a gente garantir políticas públicas mais qualificadas, para a gente garantir decisões mais acertadas. Então, o direito de participar, né, o direito de se manifestar, eles são pilares da democracia. Então, a gente está falando que a limitação desses direitos, eles não significam só que o Congresso tomará determinadas decisões num sentido ou no outro. Eles significam que a própria existência do regime democrático, ela seria comprometida nesse cenário. Ouça agora o Manuel. O Brasil tem hoje uma sociedade civil ativa,
robusta, não tem nada parecido com isso na América Latina. Você tem hoje um grande número de organizações que atuam politicamente, com diversos posicionamentos ideológicos, né? Na educação, hoje você tem organizações da sociedade civil que se manifestaram de maneira muito forte, por exemplo, durante o debate da reforma do ensino médio, né? Durante o debate do Código Florestal, você viu uma sociedade civil ativa, fortemente engajada, né? No sentido de levar ao parlamento e à opinião pública a defesa da ideia de desenvolvimento sustentável, não é? Você vê movimentos sociais um pouco mais radicais e mais à esquerda, como movimentos sem terra e outros movimentos que têm uma capacidade de organização e intervenção forte, e você vê atividades de lobbying e de ação de grupos de interesse cada vez mais intensas no parlamento. Vai ser isso, e é bom que seja assim, né? Qualquer que seja o novo presidente, ele vai ter que estabelecer um diálogo com essa sociedade civil robusta e organizada. Esse diálogo é não só necessário, como salutar, porque traz ao debate diferentes visões, o que permite o poder público considerar diferentes pontos de vista e provavelmente chegar a soluções mais mediadas. Se o próximo presidente insistir em ignorar ou a própria classe política de um modo geral, continuar insistindo em ignorar as múltiplas posições, né, e as manifestações da sociedade civil, ele vai ter problemas sérios. Eu associo muito o que está acontecendo hoje, né, essa polarização, à incapacidade do sistema político, das lideranças partidárias, da presidente da República à época e o atual, e também do Congresso, de não levar a sério o que as pessoas foram às ruas dizer em junho de 2013. Ali, a sociedade civil dava sinais de organização profunda da sua capacidade de intervenção, e os políticos, os partidos, os governantes não conseguiram incorporar isso ao debate e dar respostas satisfatórias às demandas dessa sociedade civil. Na minha opinião, ela vai continuar se manifestando, deve ser assim, e isso é só lutar. E continuar ignorando isso, ou continuar sendo incapaz, né, de tratar essas diferentes ideias, de colocar no debate, trazer para o centro, né, para o centro do debate essas diferentes ideias, pode colocar o próximo presidente, seja ele qual for, nas mesmas dificuldades que os seus antecessores viveram, sobretudo a partir de 2013. Em boa medida, essa é uma boa novidade, porque sem uma sociedade civil ativa, organizada, plural, né, e com capacidade de intervenção política, esse é o caminho aberto para autocracias ou para posturas ou saídas autoritárias, o que é o que ninguém deseja. Então, essa é inclusive uma das minhas esperanças, que uma sociedade civil ativa, organizada e bem e participante, né, bastante participativa, possa colocar elementos importantes para o debate, que informem, né, as decisões das lideranças políticas e que ajude, né, a construir soluções que não sejam extremas, né, que levem em consideração o pluralismo e as diferentes posições que a gente identifica hoje na sociedade brasileira. A tarefa é difícil, mas o próximo presidente tem que estar pronto para isso. Eu vou sair do teu lado, me deitar. Eu vou sair, eu vou voar sobre teu sonho, eu vou voar. Agita os ventos, meu amor, agita os ventos. E dentro do teu sonho, amor, eu vou entrar, meu amor, vou entrar. Pelo teu sonho, no teu sonho, eu vou entrar. Eu vou surfar. Vamos agora para a nossa dica de livro. Quem dá a dica é o José Orenstein, editor executivo do Nexo e meu parceiro no Durma Com Essa, o podcast de notícias aqui do jornal. Vai lá, Zé. Bom, a minha dica de livro para o Politiquês é um livro de ficção, mas que tem tudo a ver com política.
O livro se chama Nós e foi escrito pelo autor russo chamado Yevgeny Zamyatin. Tinha algumas traduções antes no Brasil desse livro, que tinham sido feitas de outras línguas, do francês, acho que até do inglês, e o nome do autor mudava, Eugênio Zamyatin e tal, e eram traduções, de segunda mão. Mas no ano passado, pelo menos 2 editoras lançaram edições do Nós diretamente do russo, vertidas do russo para o português. E são edições super caprichadas. Uma delas, inclusive, tem um prefácio escrito pelo George Orwell e tem tudo a ver, na verdade, com George Orwell, com o livro 1984 dele, que muita gente conhece. Porque o Nós é considerado um dos pioneiros da chamada ficção distópica, né? O Zamyatin era russo, vivia na União Soviética, e esse livro, Nós, foi escrito em 1923. E acabou sendo censurado na União Soviética. E só foi publicado nos Estados Unidos em 24 e na Rússia, né, na União Soviética ainda, só foi editado lá em 1988. Porque ele faz uma crítica super ácida do que as sociedades totalitárias podem vir a ser, ou do que elas são. A história é escrita em primeira pessoa. Tem um narrador, que é o D503, que anota num diário todas as impressões, da vida que ele está vivendo sob o jugo de um Estado único. E o nome é o Estado único, onde não tem eu, não tem individualidade, há apenas nós. O D503, e todos os personagens são nomeados com esses números e letras, é um engenheiro e ele trabalha na construção da Integral, uma nave que vai levar uma mensagem dessa sociedade para o resto do mundo. O D503, que é esse personagem central, ele flerta com os rebeldes que operam dentro desse sistema rígido e vai contando em pequenos capítulos como que é a vida totalmente cerceada e controlada nesse ambiente em que a liberdade é um crime. Eu acho que a questão da ficção distópica virou até uma moda, né? A gente viu um surto de livros, um surto de vendas, né, nos livros como 1984, Admirável Mundo Novo, e o Nós agora, na tradução em português, é uma oportunidade que a gente tem de ler esse livro que inspirou, né, o George Orwell, o próprio Aldous Huxley. E para além de tudo isso, para além dessa importância do livro, é um livro muito gostoso de ler, muito bom de ler, e que acho que para esse momento é super relevante para a gente pensar a política. Com produção de Laila Moalen, colaboração de Ricardo Monteiro e músicas da Sofia Freire, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou o Conrado Corsaletti e espero você na próxima. Valeu!